bem polêmico. Lembrando que estamos gravando esse encontro, tá? E logo mais esse nosso encontro, esse evento será publicado no site lá da PMEC Brasil. Então, caso vocês perderem algum ponto ou precisarem sair, conseguem pegar ou enviar para pessoas, consegue pegar todas as informações no nosso site, tá? Da PMEC Brasil, tá? Vou me apresentar rapidamente, porque eu quero deixar a palavra aí aos palestrantes. Sou a diretora de Relações com Empresa e Eventos aqui da PMEC, então a gente acaba abordando esse conteúdo para trazer, né, as informações do mercado e principalmente a palavra de grandes nomes de instituições para debater esse tipo de evento, tá? E eu gostaria muito de agradecê-los, né, e também lembrá-los que vocês podem já deixar aqui no chat as perguntas que no final, tá, da palestra a Cleide mesmo vai pegar as perguntas para fazer para os palestrantes, tá? E lembre-se de deixar, por gentileza, o microfone de todos no mudo para não ter nenhuma intercorrência ao longo aqui da palavra dos palestrantes. E também esse evento vai conceder créditos para nós analistas, né? Então, ele concede créditos também para vocês renovarem aí a sua certificação, o crédito da PEC, tá? E também sugestões de novos eventos também vocês podem passar para a gente aqui, tá? Sem querer me alongar muito, já colocando todas as informações aqui para vocês, eu gostaria muito de chamar, dar a palavra a Cleide, que será a nossa moderadora aqui deste painel, né? Como eu falei, é um painel muito, muito esperado, está em evidência do mercado, principalmente após a movimentação muito grande dos bancos, né? Das ações aí dos bancos, principalmente bancos brasileiros, por conta dessa lei, né? Então, vou chamar aqui no palco, né, para a Cleide falar. A Cleide é a Cleide Rodrigues, que ela é membro também da comissão aqui da PMEC de eventos e também é analista-chefe do MoneyWiz Research, tá? Então, Cleide, gostaria de deixar a palavra para você, pode ficar à vontade, se quiser realmente, quer dizer, novamente se apresentar e também convidar e colocar quem são os nossos palestrantes do dia de hoje. Perfeito, Sandra, muito obrigada pelas palavras, por iniciar esse evento maravilhoso. Que felicidade, né? Ver tanta gente interessada, né, em ouvir sobre esse assunto que realmente está muito em alta, trazendo muitos questionamentos, que é a Lei Magnitsky versus STF e o seu impacto no setor de bancos. Temos a honra aqui, meus queridos, de ter Pedro Gaudi. Pedro Gaudi, analista da GF. Pedro Gaudi, eu sempre falava, né, que eu tinha 25 anos de mercado financeiro, mas conta aqui pra gente quantos anos de mercado financeiro você tem, Pedro? Tá mudo, Pedro. Pronto. Desmuta, tá na parte inferior aí do Zoom, acho que tem um microfone, dá para desmutar. Pedro, enquanto você desmuta aí, deixa eu apresentar aqui, temos também André Rossírio, professor de Direito Administrativo na FGV, sócio da Sanfeld Advogados também. André, prazer ter você aqui, muito obrigada por vir agregar o nosso encontro, porque realmente temos muitas questões jurídicas que nós analistas precisamos saber e com certeza você vai agregar muito nesse encontro. Temos também João Binoldi, que é analista na Levante, que prazer ter você aqui conosco, João. Você é analista especialista no setor bancário, então vem também para agregar muito esse nosso encontro. E o fato é, meus queridos, vamos então aqui trazer alguns questionamentos para esses grandes nomes do mercado que temos aqui hoje e no final vamos abrir as dúvidas para os demais analistas, porque eu tenho certeza que vocês têm dúvidas. Então, ali na meia hora final do nosso encontro, a gente vai abrir dúvidas para vocês, então, responderem, tá, meus queridos? Pedro Gaudi, conseguiu abrir seu microfone? Tudo bem, pessoal? Vamos Tudo lá. bom. A sua pergunta, vou respondê-la. Bom, você quer saber quanto tempo de analista eu tenho, né? Bom, eu me transformei em analista em 1986, né? Então, aí
tem um tempinho de voo. É uma profissão que eu Pois adoro, é. né? E vou continuar enquanto eu puder. Nossa, ano que vem vai fazer quantos anos? Em 2026, Pedro? São 14 mais 25, 39. 39, gente, 39 anos de análise, é um mestre da análise. Que prazer ter você aqui, viu, Pedro? Obrigada mesmo pela presença. Vamos começar Ok. então com o professor André, contextualizando o que está acontecendo, né? O que exatamente, professor, é a Lei Magnitsky e de que forma ela pode afetar pessoas, instituições fora dos Estados Unidos? Acho importante a gente esclarecer isso para contextualizar e depois a gente ir aprofundando um pouco mais. Maravilha, Cleide, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Privilégio estar aqui com vocês na PMEC para discutir esse assunto que mais na ordem do dia acho que é impossível e ter o privilégio aqui para quem é do direito, né, de poder dialogar talvez com os interlocutores principais desse momento, que é quem está no mercado financeiro, né, que acabou sendo o palco principal dessa tensão entre a aplicação da Lei Magnitsky lá nos Estados Unidos e o Supremo Tribunal Federal entrando no assunto mais recentemente com a decisão do ministro Flávio Dino, né? É privilégio estar aqui com o Pedro e com o João para debater também. Vou tentar ser breve, tinha falado para a gente ser breve, né? Eu vou tentar ser breve. Advogado tem esse problema terrível de falar demais, então você me corta, fica totalmente à vontade para me cortar a qualquer momento. Sobre a Lei Magnitsky, né? Acho que vale a pena talvez dizer duas palavrinhas sobre o contexto em que ela surgiu, um pouco do histórico da lei, porque acho que ajuda a entender um pouco melhor o momento atual e a maneira como ela está sendo aplicada, né? Então, essa lei ela leva esse nome porque ela é uma homenagem a um advogado russo chamado Sergei Magnitsky, que lá em 2007 descobriu um esquema de fraude e corrupção fiscal envolvendo agentes do governo da Rússia. Ele foi preso em 2008, morreu em 2009 e sob condições bastante problemáticas, né? Então, tortura, e etc. Foi um caso bastante rumoroso. Em 2012, no governo Obama, portanto, os Estados Unidos resolve editar uma lei que era especificamente naquele momento voltada para dois objetivos, né? Tentar punir indivíduos da Rússia que tivessem envolvidos no caso Magnitsky, especificamente envolvidos nesse caso, então nessa morte trágica, né, do advogado que havia descoberto um esquema de corrupção, e responsabilizar agentes envolvidos por graves violações de direitos humanos na Rússia. Então, uma lei focada especificamente no contexto da Rússia, e ali estava previsto, dentro dessa lei, medidas específicas para atingir esses sujeitos, né? Então, medidas dos Estados Unidos para agentes localizados fora dos Estados Unidos, mas com o objetivo de atingi-los. Então, congelamento de bens em solo americano, proibição de entrada nos Estados Unidos e revogação de visto para quem tivesse permissão para entrar nos Estados Unidos, e proibição do estabelecimento de relações comerciais desses sujeitos com empresas norte-americanas ou que tivessem operações dentro dos Estados Unidos. Então, basicamente, esses três conjuntos de medidas foram previstas dentro dessa lei, nesse contexto em específico. Acontece que mais adiante, né, ainda no governo Obama, em 2016, essa lei ela é modificada, ela é turbinada, digamos assim, e ela vira a Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. Então, ela deixa de ser uma lei focada especificamente no contexto da Rússia, né, muito ligada ali àquele específico evento, e ela passa a ser, de fato, uma lei global voltada a atingir qualquer indivíduo no mundo inteiro, ou entidade estrangeira, mas ainda assim por conta de graves violações de direitos humanos. Então, na própria explicação ali da lei, tem exemplificativamente, né, execuções extrajudiciais, tortura, prisões arbitrárias, perseguições políticas, corrupção sistêmica, grandes desvios de recursos públicos, favorecimento ilícito, tal. Então, ela continuava tendo essa pegada, mas aí sim passando a ser uma lei global focada em atingir indivíduos em qualquer lugar do mundo. Em 2017, já no governo Trump, ela recebe mais uma última turbinada, digamos assim. E aí passa a entrar um instrumento importante dentro do contexto dessa lei, é que a possibilidade, basicamente a possibilidade de o Departamento do Tesouro norte-americano, por meio de um braço específico, que é o Office of Foreign Asset Control, o FAC, né, para aplicar sanções de maneira muito rápida a agentes em todo o mundo e graduar, eventualmente ampliar sanções dentro desse espectro inicial, né? Proibição de entrada nos Estados Unidos, bloqueio de bens,
e limitação com operações de empresas norte-americanas com esses sujeitos, né? Então teve essa última turbinada, digamos assim, no governo Trump. E é uma lei que isso que eu acho que é importante de visualizar da lei Magnitsky, né, que ela é projetada para produzir efeitos extraterritoriais. Ela tem isso no DNA dela. Então ela parte de uma premissa de que os Estados Unidos é central nas relações comerciais em escala global. Existe um poder de fato dos Estados Unidos, ele é um poder econômico muito significativo. A linguagem do comércio internacional é o dólar. Para as instituições fecharem operação em dólar, elas dependem de instituições norte-americanas, precisam ter passagem de alguma maneira pelos Estados Unidos, e eles se valem desse poder de fato para penalizar sujeitos que estão fora dos Estados Unidos. Então, é um enforcement prático, né, dessa lei. Não necessariamente você precisa passar por uma chancela estatal de outro país para ela irradiar efeitos nesse outro país. Os Estados Unidos se valem do seu poder de fato no sistema financeiro, principalmente, para gerar punições, sanções ou algum tipo de peso sobre sujeitos específicos. Então, assim, uma decisão unilateral do direito norte-americano pode ter efeito extraterritorial por conta dessa questão fática, principalmente do sistema financeiro. E esse é o desafio principal que se coloca nesse caso, né? A aplicação da lei ao ministro Alexandre de Moraes, ela tem sido muito criticada, porque ela não se enquadra, teoricamente, dentro do espectro inicial da lei, né? Não é um caso de tortura ou graves violações de direitos humanos, aparentemente. Então, é um uso um pouco questionável, talvez, da lei Magnitsky. Isso, no próprio Estados Unidos, há uma crítica significativa nesse sentido. E se ela tiver sido, de fato, aplicada de uma maneira equivocada, né, ou excessiva, isso gera um precedente muito importante, negativo, né, eu acho que para os próprios Estados Unidos, em que o país ele acaba se valendo de uma estrutura da qual os outros países são dependentes. Então todo mundo depende do dólar para fazer suas operações e confia no dólar e na estabilidade dos Estados Unidos para criar um sistema, enfim, estável e operante. Se vale dessa estrutura para fazer avançar pautas governamentais, né? Então pautas que não são exatamente de Estado, mas mais de governo. Essa é uma crítica que tem surgido, né? E se isso for verdade, isso gera um problema em escala global. Acho que eu diria isso aqui inicialmente da sua provocação, Cleide. Perfeito, professor. Excelente explanação, muito claro. Vamos chamar então o Pedro Gaudi para a conversa, né? Pedro, como que os bancos eles podem equilibrar na prática a pressão dos Estados Unidos por seguir essas sanções e a exigência do STF de manter a lei local sem perder a credibilidade junto aos investidores, né? Porque eles estão entre a cruz e a espada. Como que resolve isso sem perder a credibilidade com os investidores? Tá mudo, Pedro. Pronto, agora vai. Agora, Desculpe. beleza. Bom, vamos lá. É super complicado essa situação para os bancos, porque eles são, a gente pode dizer que meio esnocado, né? Se por um lado eles não atendem a lei dos Estados Unidos, a regra dos Estados Unidos, né? Eles podem ser prejudicados por aqui, né? Então, assim, ou de um lado ou do outro. O que que eles podem fazer? E é muito complicado. Adotar duplo compliance é muito difícil. Quer dizer, é um compliance para os braços que estão lá fora e um braço para o Brasil. Não dá para separar isso, na minha concepção. É, ter uma estrutura jurídica distinta, separar por exemplo, o BB América, não tem como separar isso. Então, assim, vai se perdendo tudo. Eu acho que os bancos vão ter que trabalhar com muita transparência para os investidores, né? Procurar suporte jurídico assim de renome, né? Eles têm uma saída. Você tem o STF questionando, né? O STF faz o quê? Ele guarda a Constituição, mas você tem o STJ que unifica a interpretação da lei federal. Então eu acho que o STJ seria o caminho para os bancos terem parecer, tá? E tentar resolver isso, porque todo mundo está deixando a poeira baixar, né? A verdade é essa. Você tem talvez uma ajuda da FEBRABAN para buscar com órgãos uma diplomacia para mediação,
mas eu vejo assim muito complicado. Eu acho que, na verdade, cai naquilo que até o Banco do Brasil sinalizou que fez. Quer dizer, as regras do seu compliance têm que ser muito fortes, né? Para que você não seja comprometido por risco, né? Então, o certo seria o quê? É isolar o cliente, né? A lei serve para todos, então, se serve para todos, por que você coloca o banco em risco, né? Eu penso dessa forma. É complicado, né? Você tem que usar toda uma diplomacia aí, as instituições, mas eu não vejo muita saída, não. Ou assume a regra do compliance e tem que ter um parecer. Agora, esse parecer é que está difícil alguém se pronunciar, né? Do meu lado, eu vejo isso. Pois é, Pedro. É como a resposta do Banco do Brasil quando ele foi questionado, né? O que ele faria? Ele falou que respeitaria as leis, né? Só que o fato é que ele está debaixo de Só duas leis, uma lei internacional e uma lei local, né? Qual que ele vai seguir, né? Esse que é o ponto, né? é E aí, complicado. puxando o João, João, vamos lá, né? Falando especificamente de Banco do Brasil, inclusive depois de sexta-feira, quando o presidente do Banco Central americano sinalizou uma possível queda de juros nos Estados Unidos em setembro, os investidores simplesmente esqueceram, né? Da Lei Magnitsky, da questão do Banco do Brasil com o STF. E o fato por que que especificamente o Banco do Brasil ele é considerado mais exposto na Lei Magnitsky? Tanto é que no dia que foi ali, teve essa questão do Flávio Dino vir e realmente falar que lei estrangeira não pode ser imposta aqui no país se não for ali autorizado pelo STF, a gente viu o Banco do Brasil caindo mais de 6%. Então foi o banco mais afetado. Por que que, na sua visão, afeta tanto o Banco do Brasil? Boa tarde a todos. Boa tarde, Cleide. Muito obrigado pela oportunidade de comentar aqui com vocês junto ao pessoal na PMEC. Muito feliz em participar. O Banco do Brasil, ele tem uma característica de ter uma clientela específica que são funcionários públicos, né? Assim como a Caixa Econômica Federal, mas nem em relação aos membros do STF, as informações que nos chegam até então, que o Banco do Brasil seria onde os ministros recebem os seus salários, né? Então, aparentemente, os demais bancos privados teriam uma estratégia, uma deliberação de poder unilateralmente encerrar contas bancárias de pessoas que eventualmente fossem sancionadas sem dar grandes explicações. Então, tive o CEO do Bradesco, BTG, Itaú, fazendo comentários em linha de que eles simplesmente poderiam, por questão de acordo comerciais, encerrar essas contas, né, de quaisquer pessoas que estivessem sancionadas pelos Estados Unidos e eventualmente você poderia ter um processo aqui no Brasil, mas aí ia cair naquele, contabilmente falando, ia cair numa provisão para contingência de talvez de caso possível. Seria um negócio, é um processo a mais que esses bancos gigantescos teriam que responder. No caso do Banco do Brasil, aparentemente tudo leva a crer que o Alexandre de Moraes, que foi a pessoa que está tratando dessa questão, teria uma conta salário no Banco do Brasil e que essa conta seria a conta que o mercado conhece, assim como os outros ministros do STF, que podem ou não vir a sofrer sanções, são as pessoas ali que estariam sendo discutidas ali pela norma, não fazendo juízo de valor se está certo ou se está errado, mas o fato é esse. É, as notícias que nos chegam é que o Banco do Brasil teria bloqueado cartões das bandeiras Amex, Visa e Mastercard, que são as bandeiras norte-americanas, né? Então, e entregado uma bandeira Elo, uma bandeira de cartão Elo, que é uma bandeira nacional, dos quais você envolveria Banco do Brasil, Bradesco e Caixa, que tem 33% de cada um deles teria 33% desse braço de cartão de crédito e débito, e esse cartão só teria extensão de operação em ambiente nacional. Isso quer dizer que, pelo que se tem notícia, Alexandre de Moraes só teria como fazer compras de débito e crédito em ambiente nacional através da bandeira Elo. Isso atende, então isso, por conta disso, o Banco do Brasil é o mais exposto, né? Respondendo então, diretamente a sua pergunta, porque as informações que chegam é que todos os outros bancos meio que se blindariam via um encerramento unilateral, e o Banco do Brasil, aparentemente, por ser de capital misto e ter a conta salário dos funcionários públicos ali de Brasília sobre o seu regimento, então ele está diretamente exposto. Ao que se sabe, ele cumpriu ao menos parcialmente as determinações, ou cumpriu 100% das determinações
que foram já colocadas, digamos assim, ou seja, não tem uma transação em dólar, né? Aí a questão que fica em aberto, e aí eu ouvi uma expressão que eu acho válida, os bancos estariam jogando parado, vamos dizer assim, que os bancos fizeram a interpretação que com contas em dólar e movimentações em dólar por empresas norte-americanas não pode, então essas eles tiraram e deixaram o sistema local como vaso comunicante para essas pessoas que eventualmente sofram sanções. Isso vai ser suficiente? Ainda é incerto, mas aparentemente teria sido resolvido, ao menos de forma parcial, a situação via o Banco do Brasil. E aí também deixa ali alguma porta aberta para a Caixa e também para o Bradesco, né, que estão, de certa forma, expostos à bandeira Elo. Um outro ponto que eu acho interessante comentar é que é possível que, caso a bandeira ela tenha serviços de AWS ou Azure, que são aquelas nuvens gigantescas de Microsoft e Amazon, se você tivesse uma escalada, isso poderia também ser um problema para a bandeira Elo, e aí não seria um problema exclusivo do Banco do Brasil, mas sim para Bradesco e Caixa Econômica Federal também. Nada disso até então se concretizou. Perfeito, muito obrigada, João. Professor, vamos então a um outro questionamento aqui também muito comum, se a gente já teve algum precedente internacional de países que já enfrentaram um conflito parecido com o que nós estamos tendo aqui no Brasil? Pergunta boa, né? Porque a gente fica tentando achar algum parâmetro na experiência, né? Aí aqui do que eu pude levantar relacionado a esse assunto, né? Tem um precedente que eu acho que é importante de mencionar, que ele está ligado diretamente ao caso que deu origem à lei Magnitsky, né? Então, um episódio na Suíça. Então, só para contextualizar o que aconteceu. O advogado Sergei Magnitsky, né, ele tinha identificado esse desvio, um desvio significativo lá de recursos na Rússia, e parte desses recursos teriam sido recepcionados por bancos suíços. Então, houve ali uma investigação, uma apuração dos fatos na Suíça, uma investigação dentro do próprio contexto da Suíça, e nessa investigação, 18 milhões de francos suíços foram bloqueados. O tempo foi passando e em 2021 a Suíça decidiu encerrar as investigações, e desses 18 milhões de francos suíços, houve a decisão de retornar para pessoas que haviam sido sancionadas pela lei Magnitsky, então que haviam sido incluídas, né, no rol de pessoas a serem sancionadas lá nos Estados Unidos, 14 milhões de euros. Então, 4 ficariam retidos e 14 regressariam para essas pessoas que estavam ali punidas pela lei. E aí surgiu a dúvida, né? A dúvida, inclusive, provocada pelo cliente para o qual Magnitsky advogava. Então, houve uma provocação da Suprema Corte na Suíça, falando, olha, não faz sentido você devolver a maior parte desses recursos para esses sujeitos, porque eles são sancionados pela lei Magnitsky. Isso vai implicar uma violação de direito internacional. Essa foi a expressão usada ali naquele contexto. A Suprema Corte decidiu não acolher o pedido, mas não por uma questão material, uma questão formal. O que a Corte entendeu é que aquela parte não teria legitimidade para fazer aquele pedido naquela ação específica, então a parte não teria legitimidade para isso. A decisão não foi adiante e aí se colocou a decisão, a situação concreta que o Brasil vive nesse momento, né? Ok, o que fazer? Né? O que as instituições de financeiras devem fazer? No caso, se eu não me engano, era o UBS e o Credit Suisse, que eram as instituições financeiras envolvidas, né? Devolver esses 14 milhões para pessoas sancionadas, entre aspas, obedecendo à justiça suíça, ou obedecer uma determinação advinda da aplicação da lei Magnitsky lá nos Estados Unidos de não retornar esses recursos para esses sujeitos que foram ali sancionados pelos Estados Unidos. Então, teve esse impasse ali naquele contexto. E há indícios de... Aí eu não vou me aventurar a discorrer sobre o assunto, porque aí foge um pouco até do que eu poderia dizer aqui, né? Mas há outros casos em que esse conflito, essa mesma tensão se colocou, salvo engano, no contexto da Venezuela, de agentes, né, específicos na Venezuela, em que essa questão se colocou. Então, o Brasil vivendo esse dilema não é exatamente algo inédito, algo que já ocorreu em outras situações, e é algo que tende a ocorrer cada vez com mais frequência, né? Porque o escopo da lei se ampliou muito, é natural que situações
surjam ao longo do tempo em que ela vai produzir efeitos extraterritoriais, e esses efeitos extraterritoriais chegando em um determinado país, vai haver esse mesmo dilema, né? Seguir a ordem jurídica local ou seguir a uma determinação vinda de um país estrangeiro. Então, sim, sintetizando aqui, tem precedente, sim, dessa mesma situação. Perfeito, professor, muito obrigada. E nesse contexto, Pedro, você sabe de algum fato, algum desligamento? Porque o maior medo é o quê? Do sistema brasileiro se desligar do sistema SWIFT, né? E ter essa, enfim, se desligar com o descumprimento da Lei Magnitsky, ter esse desligamento do SWIFT. E você lembra, você tem algum caso de algum outro país que já aconteceu esse desligamento? E também eu acho que é muito válido colocar, se caso tenha acontecido, se isso acontece, muitas pessoas acham que é de um dia para a noite, né? Só que a coisa não é bem assim que se acontece, né? Porque isso é uma coisa muito grande, né? Desligar um país do sistema SWIFT. Bom, vamos lá. Isso aí é realmente a última instância, tá? Há precedente, sim, Irã, Coreia do Norte, a própria Rússia, né? O processo não é imediato, ele ocorre em etapas, né? Advertências, sanções parciais, inclusão em listas secundárias, e por fim seria o desligamento do SWIFT. Mas assim, eu acho que no nosso caso, me parece que está longe, né? Você pode ter no caminho proibição de acessos a dólares, sanções secundárias a bancos parceiros, restrições de acesso a mercados de infraestrutura financeira dos Estados Unidos. Quer dizer, para chegar nesse ponto, do SWIFT, realmente seria. A coisa deve ter sido muito problemática, né? E o que assusta é que você pode ter um agravamento dessa situação, né? Se as provocações, né, continuarem, coisas do gênero, pode ter, mas eu vejo Swift muito remoto, tá? Sim. Até porque, né, Pedro, como você bem falou, não é uma coisa do dia para a noite, né? Muita gente tem medo disso e acha que vai ser, mas isso vai várias Não, advertências, vários processos, não seria uma coisa assim que aconteceria de imediato, né? sim, com certeza. João, vamos então falar sobre a questão, você até já falou aqui sobre o bloqueio, possível bloqueio, o jornal Valor Econômico, que saiu essa notícia, né, que teria o ministro, então, Alexandre de Moraes, teria tido seu cartão internacional bloqueado. Na sua visão, isso pode ser interpretado, acaba até sendo uma provocação nesse sentido, né? Pode ser interpretado como um alinhamento do Banco do Brasil com a Lei Magnitsky, ou você acha que foi uma decisão plenamente operacional, sem caráter jurídico? Ah, obrigado pela pergunta, Cleide. Me parece que é o Banco do Brasil tentando demonstrar às autoridades norte-americanas que, olha, estamos cumprindo, como o Pedro bem colocou, o Banco do Brasil ele tem uma filial chamada BB Américas, que tem 14 anos, que atua nos Estados Unidos. O banco também é ali, o maior parceiro do agro brasileiro, então ele tem muita questão ali de mexer com o dólar, né, para você fazer ali transações via o sistema SWIFT. O Banco do Brasil não pode também se arriscar tanto a não obedecer às leis norte-americanas, porque ele talvez seja o principal player ali, junto talvez o Itaú também, que tenha interesse nas transações internacionais. Talvez para a Caixa Econômica Federal, pelo que eu pude apurar, fosse mais fácil conviver com essa situação. Então, a sensação que eu tive é que o Banco do Brasil tomou uma decisão razoável ali ele bloqueou ali a Amex, Visa, Mastercard e transações internacionais, liberou bandeira brasileira Elo e transações locais para atender ali a demanda do Flávio Dino. Então, com as informações que a gente tem na mesa, caso os Estados Unidos não endureçam ali as punições ali sobre as pessoas que estão envolvidas na situação, eu acho que talvez o Banco do Brasil pode ter chegado num ponto de razoabilidade ali entre atender as demandas jurídicas brasileiras e também as norte-americanas. Perfeito, João, muito obrigada. Professor André, uma pergunta muito comum, né? É se o Brasil tem algum instrumento para questionar ou reverter essa aplicação da Lei Magnitsky com o ministro Alexandre de Moraes. Pois aí é que assim, existe uma tensão entre a lógica jurídica e a lógica do sistema financeiro. Então, a resposta do ponto de vista jurídico, ela é relativamente simples, e é algo que o ministro Flávio Dino
reproduziu de alguma maneira na decisão dele. Tem uma regra básica, né? Não é só do nosso direito nacional, mas de direitos nacionais. Em geral, que é o direito nacional vale para o Estado nacional. Se você tem uma decisão de um outro Estado para ela valer dentro do país, tem dois caminhos, basicamente, né? Então, se uma decisão da França para ela valer no Brasil, tem duas alternativas. Ou existe um tratado entre esses dois países, um tratado anterior, que prevê o relacionamento entre aqueles dois países num determinado contexto, aí a decisão tomada lá vale aqui automaticamente, ou o Brasil precisa produzir um ato, uma chancela estatal a essa decisão tomada fora do Brasil. Das duas, uma, né? Então, no caso do tratado, né, o Brasil é signatário da Carta da ONU, então decisões tomadas nesse contexto podem valer automaticamente no Brasil, porque existe um tratado internacional prévio. Do contrário, se não tiver um tratado, precisa ser homologada a decisão. Acho que o Pedro mencionou há pouco, né, o STJ, começo da fala dele, né? O STJ tem esse papel, Superior Tribunal de Justiça, que junto com o STF estão ali na cúpula do Poder Judiciário, tem o papel de homologar sentenças estrangeiras produzidas fora do Brasil. Então, se tiver uma decisão produzida na França, para ela valer no Brasil, ela precisa ser homologada pelo STJ. E no Brasil tem dois dispositivos legais assim bem claros nesse sentido, né? Então, a Constituição que dá essa competência específica para o STJ, homologar sentença estrangeira, e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é uma lei geral, né, de interpretação do direito brasileiro como um todo, fala que, olha, leis, atos estrangeiros, sentenças e qualquer outro tipo de declaração de vontade estrangeira não tem eficácia no Brasil quando ofender soberania, ordem pública e bons costumes. São expressões super gerais, fluidas, que a gente não sabe de antemão o que elas querem dizer, mas então, basicamente, nessas situações, atos estrangeiros não vão valer no Brasil. Então, a resposta é sim, o Brasil tem como se opor ao que vem de fora, por meio da ordem jurídica interna, desses dispositivos e tal. O problema é que tem o jurídico versus o fato. Juridicamente você pode se opor, mas os Estados Unidos ele acaba influindo no Brasil no sistema financeiro não por uma questão jurídica, por uma questão de fato. Então você pode se opor juridicamente, mas do ponto de vista fático é inevitável que essa decisão estrangeira produza efeitos práticos na ordem interna. E aí existe essa tensão constante, né? Então, o setor financeiro acaba ficando nessa uma decisão de sofia ali, né? Você tem que ver o que você vai obedecer. Obedecer a resposta da ordem jurídica interna, muito quadradinha, ou você vai obedecer uma influência natural e inerente ao próprio sistema financeiro global, né? Então, acho que esse é um pouco o problema, o desafio que a gente tem nesse momento. Perfeito. Professor, até aproveitando, né, e fazendo uma pergunta em cima disso, né, eu vi uma entrevista do próprio ministro Alexandre de Moraes falando que ele ia esperar, porque ele entendia que isso tinha sido mal entendido. Você acha que esse seria um bom caminho? É uma aposta aí na solução diplomática, né? Porque assim, se for querer resolver no vale tudo, digamos assim, ao pé da letra, juridicamente, é algo que é um impasse sem solução. Essa é que é a verdade. Porque nós temos uma resposta e eles têm outra resposta que não são compatíveis entre si, né? Você não tem como equalizar esses dois movimentos. Então, a via diplomática seria o ideal, né? Você tentar resolver esse assunto diplomaticamente. Se na via diplomática não for bem, né? E se eventualmente, acho que foi o Pedro que mencionou, né? Se houver uma escalada, por exemplo, do ponto de vista norte-americano, né? Mais sanções, mais pessoas sancionadas, ou enfim, mais exigências em relação a bancos brasileiros, aí o problema de fato vai se colocar. A qual rei que você vai servir, né? Mas por enquanto o problema ele é mais potencial, é um risco que todo mundo está antevendo, mas é um problema mais potencial e a expectativa é que haja um acordo diplomático, uma saída diplomática para que esse problema não se agrave mais. O problema é que o cenário político está muito imprevisível, né? Está muito tensionado. O próprio Supremo Tribunal Federal, em alguma medida, faz parte desse cabo de guerra político, né? Porque acho que não dá para esquecer também o contexto em que essa sanção é aplicada ao ministro Moraes, né? O Supremo Tribunal Federal, ele há algum tempo tem tentado de alguma maneira impor comportamentos das redes sociais, retirada de conteúdo, inclusive algumas decisões que potencialmente reverberam na própria matriz dessas empresas lá nos Estados Unidos.
Então tem esse contexto todo, né, em que a decisão do Supremo foi tomada. Esses elementos acho que são importantes levar em consideração. Tem um cenário político maior por trás, de tensão. A expectativa é que essa tensão diminua pelas vias diplomáticas, mas não necessariamente é isso que vai acontecer. Acho que existe um risco de a coisa ficar pior, né? Perfeito, professor. Pedro, se os bancos brasileiros forem vistos como resilientes ao cumprimento da Lei Magnitsky, como você acha que isso vai chegar no investidor estrangeiro? Você acha que isso pode afastar o investidor estrangeiro, atrapalhar o rating do país? Qual que é a sua visão quanto a isso? Nada boa. Com certeza, insegurança jurídica, né? E com isso vem rebaixamento de rating, é risco regulatório, né? Problema geopolítico, fuga de investidor, né? A gente está vendo que desde que o tarifaço aumentou para 50% só para o Brasil, o fluxo de investidor estrangeiro aqui no Brasil tem ido embora, tem ido embora. Então, mexe sim, fuga de investidor institucional, estrangeiro, mexe bastante. E para o Brasil, que necessita de recursos para funding, isso acaba sendo perigoso, né? Porque você pode perder acesso à folha internacional. O Brasil tem uma taxa de juros elevada, mas ele precisa de recursos, né? Que são captados até nos Estados Unidos com uma taxa de juros mais baixa. Isso tudo acaba criando mais insegurança jurídica, né? Risco reputacional elevado, e isso afeta a credibilidade do sistema financeiro brasileiro. Então, assim, é uma situação muito delicada, sim, para os bancos, né? Que pode ter aí rebaixamento de rating, se a coisa não andar direito, e isso é muito ruim para eles, porque é funding, né? Eles têm que conseguir funding para atender as demandas financeiras deles aqui. Perfeito, Pedro. Até porque qualquer cenário nebuloso a gente vê o investidor estrangeiro indo embora, né? E é o investidor estrangeiro que faz peso na Bolsa Brasileira. Então, quando ele sai, a gente vê essa queda generalizada, né? Exatamente. João, vamos então aqui a aplicação da, deixa eu só um minutinho aqui, a aplicação da Lei Magnitsky, ela poderia gerar um risco sistêmico, acho que também isso é um grande temor, né, do mercado, né, gerar um risco sistêmico para o setor bancário, a ponto de comprometer a estabilidade do sistema financeiro. Qual que é a sua visão quanto a isso? Perfeito. A voz. Poderia. Fosse João, de que o Brasil. Oi? João, Alô? travou sua internet, ficou instável aqui para mim. Vocês estavam ouvindo ou não? Ficou estável aqui para Não? mim Ah, também. então você pode começar novamente, por gentileza, João? Posso sim, você já me ouvem? Agora sim. Perfeito. Eu colocava que sim, pode, né? A gente poderia ter uma elevação das tensões e você tirar o sistema financeiro brasileiro do SWIFT, que é o sistema que faz transações em dólar globalmente. Aconteceu algo parecido com a Rússia ali no início de 2022, mas por causa de uma questão de guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente viu recentemente o sistema financeiro russo ser tirado ali do SWIFT, ou coisa mais ou menos nessa ordem. Eu imagino que a gente não vai chegar tanto no Brasil, até porque as instituições financeiras brasileiras têm tentado, de alguma forma, amenizar a situação. As declarações dos CEOs dos bancos privados são na linha de que vão cumprir todas as exigências norte-americanas. O próprio Banco do Brasil, que seria ali um player de capital misto que estaria mais exposto, também já deu uma resposta que, vamos dizer assim, deu uma saída para o Alexandre de Moraes, mas também cumpriu ali pelo menos uma boa parte das exigências. Então a gente espera que a gente não agrave ali essa questão, mas isso pode, e é curioso pelo nome, né? É justamente via, por enquanto, a bandeira de cartão de crédito Elo, que você poderia ter ali o sistema financeiro brasileiro sendo afetado, porque se você tem 33% de Banco do Brasil, Bradesco e Caixa, eu sei que os cinco maiores bancos representam mais ou menos 85% do sistema financeiro. Aí você estaria tirando eh, só o Itaú e o Santander, né? Então você estaria pegando possivelmente mais da metade do sistema financeiro. eh, se os Estados Unidos resolvesse criar uma situação ali com a bandeira ela exclusivamente, ele pegava três
dos cinco grandes bancos. Perfeito, João. E também o fato tem muita gente, eu acho até importante a gente ressaltar aqui, tá tendo muito fake news com a questão do Banco do Brasil, né? A gente tá vendo muito vídeo com pessoas, eu acho, isso, inclusive é bacana a gente ressaltar que isso é crime, né? Então, a partir do momento que a pessoa estiver espalhando notícia, fazendo os investidores irem retirar o dinheiro em massa de uma instituição financeira, isso é crime. A gente está vendo acontecer muito isso com o Banco do Brasil, muitas notícias, então tem que tomar cuidado com isso, né? E a questão é a seguinte, professor, voltando aqui, uma questão também muito polêmica, né? Que a decisão do ministro Fábio Dino, ela foi praticamente monocrática, né? Foi uma decisão ali monocrática. Do ponto de vista jurídico, o ministro ele pode tomar essa decisão sozinho, como foi feito? É uma pergunta não tão simples, Cleide. Se me permitir, acho que eu vou dar um passo atrás, porque acho que precisa ter um olhar olhar específico para o contexto em que ela foi tomada também, né? Que ela foi tomada dentro de uma ação que teoricamente nada tem a ver com o assunto. Vamos lá. Ela foi tomada dentro de uma ação que ela tem um nome horroroso, enorme, mas ela não é tão complexa assim, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então é um nome difícil para uma coisa simples que é basicamente, se não couber nenhuma outra ação no Supremo, cabe a DPF. Ela é uma ação meio que residual em que qualquer lesão ou ameaça à lesão a um preceito da Constituição, e a Constituição ela é gigante, amplíssima, complexa. Então, basicamente, qualquer coisa que puder afetar a Constituição pode ser discutida em uma DPF. Então, uma ação muito genérica, né? E é uma ação que ela produz sempre efeitos gerais. Então, uma decisão tomada numa DPF, ela afeta não só o sujeito que entrou com aquela ação, mas a sociedade como um todo. Então, o que o STF produz ali dentro da ação, de uma DPF como decisão, ela afeta a todos. Isso é da natureza da ação, né? Tudo que se decide ali tem efeito que a gente chama de erga omnes, né? Afeta a sociedade de um modo geral. Então, esse é um ponto importante dessa ação em que a decisão do Flávio Dino foi tomada. É uma ação que originalmente foi proposta pelo Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, nada a ver com um assunto concreto aqui, portanto, para discutir a possibilidade de municípios brasileiros litigarem no exterior em detrimento da jurisdição brasileira. Então, qual que é o caso concreto que deu origem a essa ação? Os municípios brasileiros foram afetados pelo desastre de Mariana, o rompimento da barragem de Fundão, que afetou muitos municípios ali em Minas Gerais e Rio de Janeiro, que foram prejudicados, tiveram que reconstruir as cidades, enfim, indenizar as pessoas, etc. e tal. Tem processo aqui no Brasil para discutir esse assunto, eles resolveram entrar na corte inglesa contra as acionistas da Samarco, que era a mineradora que teve a barragem rompida. Basicamente, as mineradoras são Vale e BHP Billiton, são as duas acionistas da Samarco. Então, entraram na corte inglesa contra essas empresas, municípios brasileiros, e tem uma discussão se os municípios poderiam ou não litigar fora do Brasil. Então, uma discussão outra, né? O IBRAM alega que haveria violação da soberania nacional, do Pacto Federativo e por aí vai. No contexto dessa ação, o Supremo recebeu uma notícia de que a corte inglesa teria emitido uma decisão determinando ao IBRAM, que é autor então da ação, que desistisse de pedidos que havia formulado no Supremo Tribunal Federal em relação a esse movimento dos municípios de litigarem fora do Brasil. Então, uma ordem da corte inglesa para o IBRAM desistir de pleitos que tinha formulado no Supremo Tribunal Federal no Brasil. Aí, em função dessa notícia, desse fato, o ministro Flávio Dino, aí é uma avaliação minha, né? Acho que viu ali a oportunidade de dar um recado mais amplo, um recado também político. Então, aproveitou esse gancho, né, que veio dentro deste processo para emitir um posicionamento muito mais amplo. Aí lá ele fez algumas afirmações, falou, olha, não tem subordinação do Brasil a outras jurisdições estrangeiras, então decisões, decretos, leis, ordens executivas, o que quer que seja que venha do exterior, elas não valem no Brasil automaticamente. E aí ele fala lá em ondas de, como é que era? Ondas de imposição de força de umas nações sobre as outras, tem um discurso não tão jurídico assim, mais político. Diz que o Brasil tem sido alvo de movimentos de nações que querem impor comportamentos aqui no Brasil e emite uma decisão, uma parte da decisão focada especificamente no caso dos municípios que estão lá litigando em Mariana, e uma outra parte da decisão fala, olha,
leis, atos, ordens estrangeiras, elas não produzem efeitos em relação a pessoas brasileiras, e violar essa premissa importa em violação da soberania nacional. E aí aqui eu vou até um trecho que eu transcrevi aqui, que eu acho que é importante ler, porque essa é a parte, são duas partes dispositivas da decisão que acho que importam muito para a gente ter atenção para o que foi dito ali, né? Então, uma parte ficam vedadas imposições, restrições de direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicas constituídas sob leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, bem como aquelas que são filial ou qualquer atividade profissional comercial de intermediação no mercado brasileiro, decorrentes de determinações constantes em atos unilaterais estrangeiros. E aí, no finalzinho da decisão, no último parágrafo da decisão, tem um recado específico para as instituições do sistema financeiro. Fala, olha, transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueio de ativos, transferências para o exterior ou oriundas do exterior, por determinação do Estado estrangeiro, em desacordo com os postulados dessa decisão, ou seja, com essas premissas aqui da decisão, dependem de expressa autorização dessa Corte no âmbito da presente ADPF. Então, o que o ministro Flávio Dino fez nessa decisão? Um posicionamento curioso, assim, né? Eu interpreto isso como sendo um recado, que no seguinte sentido, olha, não tem salvo-conduto para as instituições financeiras absorverem tudo que vier dos Estados Unidos. Não existe, o Supremo não dá esse salvo-conduto. Vocês não estão protegidos. Se vocês quiserem absorver tudo que vier dos Estados Unidos, atenção, vocês não têm aqui a complacência, digamos assim, do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Dino, quando ele insere esse dispositivo específico, especificamente direcionado para o sistema financeiro dentro dessa ADPF, ele emite uma decisão que tem efeitos gerais, porque as decisões dentro de ADPF produzem efeitos gerais. E o que é mais interessante, assim, é que ele cria uma via de acesso rápido ao Supremo para eventuais violações a esse comando do Supremo. Então, se alguém eventualmente fizer uma transação, operação, cancelamento de contrato, bloqueio de ativo, transferência para o exterior, oriunda do exterior, em desacordo com essas premissas da decisão do ministro Flávio Dino, teoricamente você tem uma via de acesso rápido ao próprio Flávio Dino, ao próprio ministro Flávio Dino. Quem se sentir prejudicado pode entrar com uma reclamação constitucional, que é uma ação específica, que vai direto no ministro. Cai direto no ministro para que ele possa discutir se houve ou não houve uma violação à decisão que ele próprio emitiu. Então, o ministro ele criou uma porta de entrada expressa para o Supremo em casos de eventuais violações a esse comando da decisão dele. E enquanto perdurar a DPF, né, enquanto ela estiver tramitando, enquanto a ordem do ministro Flávio Dino permanecer vigente, essa porta de acesso ela permanece aberta para eventuais violações dessa decisão do ministro poderem ser levadas diretamente para ele por meio de uma reclamação constitucional. E ele próprio diz isso de maneira expressa, né? Qualquer violação a isso ou qualquer coisa diferente do que eu disse aqui precisa de autorização expressa deste Supremo nesta ação judicial. Então, é algo bastante significativo que o ministro fez, né? Aí vem a discussão que você me propôs, né? Dessa volta toda, mas a pergunta que você me fez foi, ele pode ou não pode fazer isso? Não tem um óbice claro ao ministro fazer isso. É curioso, assim, não é acho que usual, sobretudo porque esse assunto, né, as ordens ou decisões oriundas da aplicação da Lei Magnitsky no Brasil, elas estão sendo discutidas de maneira objetiva em outra ação judicial específica sobre esse assunto, em que o relator é outro ministro do Supremo, o ministro Cristiano Zanin. Então, ela está sendo discutida em um outro ambiente dentro do próprio Supremo. E o ministro Flávio Dino, se antecipando de alguma maneira, cria essa via de acesso rápido ao assunto dentro dessa outra ação, que teoricamente não diz respeito à aplicação da Lei Magnitsky no Brasil, e é uma porta que permanece aberta. Então, não tem um óbice para que ele faça isso. É um pouco curioso, é um pouco estranho, mas acho que interpretado dentro desse contexto em que o Supremo está tensionando com os Estados Unidos, né, é compreensível esse movimento do ministro, né? Assim, eu consigo entender, mas de fato não é algo muito usual. Sim. Ainda mais sendo monocrática a decisão, o plenário, os demais ministros do Supremo podem rever essa decisão do ministro Flávio Dino, né? E, inclusive, pelo menos pela imprensa, né, pareceu que essa postura do ministro Flávio Dino não é uma unanimidade no Supremo. Há quem discorde dessa postura lá dentro da própria corte. Sim, mas pode ser revogada, então, pelos demais ministros? Pode. Os demais ministros podem rever essa posição
essa decisão monocrática do ministro Flávio Dino. Podem. Perfeito. Ótimo, professor, muito obrigada, excelente esclarecimento. E, Pedro, com esse impasse, você até já falou um pouco dessa questão da captação exterior, né? Então, com esse impasse, pode afetar o custo de captação em dólar dos bancos brasileiros no mercado internacional? E você já viu se teve algum aumento no spread dessas emissões externas? Então, qual é a função do banco? Captar recursos a uma taxa X e repassar a uma taxa Y, e o que ele ganha é o spread, né? Logicamente, é fundamental, não adianta captar só aqui no Brasil, porque a taxa de juros está alta, tanto a taxa de captação quanto a taxa de crédito, né? Então você precisa ter captação lá fora, né? Os juros são bem menores do que no Brasil, e aí em cima disso é que você trabalha todo o modelo de banco, né? Esse impasse pode gerar aumento de spread sobre as treasuries nas emissões externas, com certeza, né? O que não seria nada bom. Você pode ter elevação dos CDs bancários, né? Que é percepção de risco, nada mais. Uma diminuição de demanda por títulos brasileiros, e também não é nada bom. É, e mesmo que não haja nada de curto prazo, qualquer escalada, como a gente corre esse risco, pode pressionar o custo do funding. Não, não tem como, né? Se parar por aqui e o STF eles se entenderem que é, baixar um pouco, né, a agressividade, talvez isso não afete, mas assim seria extremamente danoso para os bancos brasileiros um aumento, né, nessa taxa de captação, que é o modelo dele ganhar dinheiro, né? Então vai ter que reavaliar plano de captação externa, buscar outras fontes alternativas, né, em outros locais que não são tradicionais, até na Ásia, né? Por que não? Vai ter que reduzir a exposição em operações com contrapartidas lá dos Estados Unidos, com certeza. Então, assim, é, é uma linha tênue e perigosa, eu diria, né? E é fundamental para os bancos ele manter esse relacionamento, justamente porque esse spread entre taxa de juros fora Brasil e Estados Unidos, por exemplo, e taxa de juros Brasil é muito importante para ele formar o funding dele e atender, né, a demanda local de recursos. Perfeito. Obrigada, Pedro. João, vamos lá. Na sua visão, que medidas práticas os bancos brasileiros poderiam adotar para reduzir esses riscos de sanções internacionais sem descumprir a decisão do STF? Eu tenho uma resposta na cabeça. Eu não sei se você vai ter a mesma que a minha, né? Vamos lá. Na minha visão, as medidas que os bancos até aqui tomaram, elas são razoáveis, né? Que você teve o encerramento dos cartões de bandeiras Amex, Visa e Master. Você não permitir que as pessoas que forem sancionadas por essa norma enviem ou façam transações em dólar. Aparentemente seriam essas medidas ou encerramento de contas unilateralmente, dando algum motivo como visão interna do banco, o banco não quer ter aquele cliente. Em tese, os bancos podem fazer isso, né? No caso dos bancos públicos, fica um pouco mais difícil porque você tem a conta salário do participante ali atrelada, então não tem, já é um pouco mais complicado, mas você vai fazendo os bloquinhos internacionais primeiramente. A maneira com que você encerraria essa situação é como se a bandeira Elo também tirasse ali a atuação no mercado local, mas aí você cairia numa situação que iria confrontar com a decisão do Flávio Dino, digamos assim, né? Você estaria sobrepondo a decisão norte-americana à decisão brasileira. Então, a visão que eu tenho é que até aqui os bancos brasileiros fizeram tudo o que eles poderiam ter feito para se blindar dessa situação. O Banco do Brasil, em primeiro lugar, ele acaba sendo mais exposto, porque aparentemente ele tem contas, salário de pessoas que estão nessa situação. Embora tenha fechado o cerco com relação a questões
de divisas internacionais, ainda a bandeira local está em funcionamento. Então, a partir daqui, eles vão ficar numa espécie de questão de Sofia, talvez tenha sido o André que colocou ali, que ele fica entre a cruz e a cruz e a espada, sem ter muito mais o que. É como se os bancos ali, os 3 bancos da bandeira ela estivessem contando que a coisa fosse parar por aqui. Se elas pararem por aqui, meio que a situação se contorna e elas, como a gente pode colocar, elas se esvaziam porque o assunto saiu de pauta. Uma possibilidade é que se a gente tivesse um acordo eh, diplomático, ali as tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos de alguma forma baixassem, isso poderia meio que parar por aqui, se encerrar nesse ponto, e a coisa meio que pararia por aqui. Não é necessariamente o que vai acontecer, mas eles podem estar trabalhando ali junto a Febraban e junto a bancos nos Estados Unidos, fazendo algum tipo de acordo ali, buscando vias comerciais para buscar. Lembrando sempre que o Donald Trump ele é um cara que ele busca acordos, né? Ele não é exatamente um cara mais voltado à parte bélica ali, ou que ele quer efetivamente. Ele vai buscando pequenas vitórias. Então, se ele perceber que ele conseguiu algum tipo de acordo ali que ele não que ele obrigue uma derrota completa ao seu adversário, mas que ele conseguiu levar uma vitória parcial para casa, se os bancos conseguirem entregar algo assim para os Estados Unidos, talvez já atenue bem a situação, que é aparentemente onde a gente está agora. Você entregou alguma vitória aos Estados Unidos, mas não a vitória toda, digamos assim. Perfeito, João. Inclusive saiu, né, algumas notícias de que possivelmente o Banco do Brasil estaria oferecendo aos ministros que abrissem conta nas cooperativas, porque elas não estariam ali abaixo do guarda-chuva das leis internacionais, né? Então seria um caminho também. E, professor, encerrando aqui as nossas perguntas pelo nosso lado, né? Que a gente agora vai abrir as perguntas, ver as perguntas aqui no chat, né? Se um banco brasileiro ele abertamente decidir cumprir a lei Magnitsky e ignorar o que foi imposto pelo STF. Quais as implicações que poderia ter nesse caso? Então, aí é um cenário um pouco de especulação aqui, né? Não tem uma consequência papum, né? De eventual descumprimento direto de uma decisão do Supremo. Então, por que isso? É, em havendo descumprimento da ordem dada pelo ministro Flávio Dino na ação que eu mencionei agora há pouco, né? Alguém vai poder propor uma reclamação constitucional lá para o próprio ministro para ele discutir esse descumprimento concretamente, né? O que pode sair dali? Eventualmente uma multa, aí não sei exatamente o que vai poder sair da mesa do ministro, né? Mas ele vai poder ali criar algum tipo de sanção por descumprimento de uma manifestação anterior dele, né? No limite, se isso se mantiver, o descumprimento de ordem judicial, né? Se caracterizar e a coisa se persistir, aí assim, acho que a gente está no cenário realmente hipotético, né? Descumprir ordem judicial, teoricamente, é crime, né? Então, você pode, eventualmente, inclusive, incidir num tipo penal, que prevê pena de detenção, ela não é alta, mas existe pena de detenção e multa. Isso poderia configurar um ato de improbidade administrativa e, portanto, a propositura de uma ação de improbidade, que, no limite, pode levar à aplicação de multa, e aí a pior sanção de todas para uma empresa, né? Principalmente uma empresa uma instituição financeira, que é a proibição de contratar com o poder público. Isso aí seria absolutamente terrível, né? Então, esses outros desdobramentos podem eventualmente acontecer, mas assim, não tenho bola de cristal, mas eu acho pouco provável que a coisa escale desta maneira, né? E é por que eu acho isso, né? Eu não sei se o Supremo eventualmente aliviaria no futuro, caso o conflito escale, mas eu acho que ele precisaria, de alguma maneira, estar sensível ao fato de que as instituições financeiras não são exatamente entre aspas, o inimigo, né? Porque se você, de alguma maneira, punir as instituições financeiras, no limite pode ser punir a sociedade brasileira, né? Porque isso vai reverberar para a sociedade brasileira como um todo, né? Então, eu imagino que se eventualmente as coisas escalarem, eu acho possível que os ministros do STF como um todo se sensibilizem e cheguem a algum tipo de
acordo, alguma solução mais política, diplomática, talvez, né, para esse conflito. Mas se você me pergunta, né, qual é a resposta jurídica para um descumprimento de decisão do Supremo, são esses caminhos, basicamente, né? O ministro ele vai poder ali modular algum tipo de sanção dentro da ação. Se alguém for bater na porta dele ali por meio de uma reclamação constitucional, ou isso pode configurar depois um crime, ou pode haver a proposição de uma ação de improbidade, uma ação civil pública. Assim, tem outros. Aí os conflitos podem se multiplicar dependendo dos atores que tiverem interesse de se envolver no assunto. Se o Ministério Público quiser propor uma ação e por aí vai. Então, eu acho que a resposta seria algo por aí. Perfeito, professor. Inclusive, achei muito impactante essa sua frase que punir as instituições financeiras seria punir a sociedade, né? Eu achei muito impactante, realmente faz No todo limite, né? sentido. No limite, se for algo que vai desarticular, né, o sistema financeiro nacional, isso não é bom para ninguém, né? Sim, Todo mundo sofreria de alguma maneira com isso. O Pedro mencionou ali agora há pouco, né? Os investimentos vão subir, enfim, uma crise sistêmica, né? É um tipo de mercado, né? E a gente todo mundo está conectado a ele de alguma maneira, e se ele vai mal, todo mundo vai mal, né? Então, acho que esse é um fator a ser considerado num caso como esse. perfeito. Muito rica essa discussão até aqui. Quero agradecer o Pedro, André, João. Não acabou ainda, tá? Agora a gente vai, então, verificar as perguntas aqui no chat. Mandem as suas perguntas direcionadas para cada convidado, que agora, então, é o momento de vocês. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui as perguntas do chat para a gente, então, iniciar esse momento agora de perguntas e respostas. Vamos lá. Tem uma pergunta do Bruno Henrique, que foi feito assim, perdão se isso já foi comentado, mas a Suprema Corte Americana pode interferir na Magnitsky? Desculpa, Cleide, cortou para mim, Sim, o áudio. Você pode repetir, por sim. gentileza? Se isso já foi comentado, ele até pediu desculpas, né? Mas o Bruno Henrique que pergunta, mas a Suprema Corte Americana pode interferir na Magnitsky? Bom, vou falar aqui primeiro, mas assim, eu não sou ultra especialista aqui no direito norte-americano, né? Então, não sei se exatamente a Suprema Corte pode entrar nesse assunto, mas certamente o Judiciário pode, né? A Lei Magnitsky, ela é uma lei muito aberta, assim. Então, por exemplo, ela autoriza o presidente da República a inserir um sujeito no rol de sancionado pela lei, se houver credible evidence, alguma coisa assim, né? Algo nessa linha que está escrito lá. Assim, se tiver evidências plausíveis de que é o caso de inserir o sujeito como um sancionado da lei. É uma expressão muito aberta que acho que naturalmente abre espaço para discussão, né? Se for um caso muito fora, eventualmente isso pode ser questionado no judiciário norte-americano e essa decisão do presidente pode eventualmente ser revista, né? Então, acho que existe espaço para essa discussão e acho que, pelo que eu pude levantar, é algo que se discute lá, inclusive, né? Então, agora, se especificamente a Suprema Corte poderia entrar nessa disputa, aí eu já não sei dizer, não saberia dizer. Perfeito, professor. Mais uma pergunta para você. O José Alves pergunta: como seria o procedimento de uma instituição financeira se uma pessoa que não é ministro do STF fosse sancionado pelo OFAC? Acho que no caso aí, em relação às instituições financeiras, né, não mudaria muito, porque como vocês viram, né, o dispositivo da decisão do ministro Flávio Dino, né, não é algo relacionado, ele não falou ministro Moraes em nenhum momento ali, né, na decisão dele. Então foi um recado para as instituições financeiras que cumprem o que querem cumprir, ou que se veem, né, na iminência de cumprir uma ordem vinda de um país estrangeiro. E aí tanto faz se o sancionado é o ministro Moraes, se é o João, a Cleide, eu, não importa, né? Aí qual é o destinatário brasileiro da norma? Se a gente for internalizar uma decisão estrangeira no sistema financeiro nacional, em descumprimento ao que ele disse ali na decisão dele, o assunto pode parar na mesa dele e ele pode discutir se aquilo corresponde ou não, se aquele movimento corresponde ou não corresponde ao que prevê a ordem jurídica nacional. Então, agora, se outras pessoas passarem a ser incluídas na Lei Magnitsky, né, pessoas brasileiras, a chance desse assunto ganhar volume aumenta, né? Com certeza absoluta. Perfeito, professor, muito obrigada. Pedro Gaudi, pergunta para você agora. José Alves pergunta: uma instituição financeira que não possui relação comercial com uma pessoa sancionada pelo OFAC poderá sofrer alguma consequência devido a fazer parte do mesmo sistema financeiro?
E ele emenda outra pergunta. Uma instituição financeira que venha a sofrer alguma sanção poderá afetar todo o sistema financeiro nacional? Excelente pergunta, José Alves. Olha, da forma como foi colocado, eu creio que não, né? Se houver uma relação entre instituições, você compromete, mas são linhas não contínuas, eu entendo que não. Da minha parte é isso. Tem que ter uma ligação. Agora, por exemplo, se uma instituição for afetada no ponto de vista, vamos pegar o setor como um todo, né? Então, é o spread. Vamos pegar lá, ah, cai o rating, vai cair o rating do setor todo, uma contaminação. Aí sim, você acaba afetando como um todo, né? Mas da forma como foi perguntado, eu entendo que são linhas divergentes. Pedro, eu entendo até assim um questionamento que muita gente faz, a questão do Banco do Brasil, né? Se de Hum. repente ele decidisse não obedecer à Lei Magnitsky, ser desligado do SWIFT, isso não afetaria também os outros grandes bancos? Contaminaria, sim, na forma de rating, eu entendo dessa forma. O Banco do Brasil, sim, seria totalmente afetado, né? Mas, assim, na forma de rating, você acabaria é, criando problemas para os bancos de várias formas, né? Rating, spread, taxas mais altas, a percepção de risco. A contaminação é muito grande, é muito grande. Sim, dessa forma como você falou, tem contaminação sim, mas com certeza o Banco do Brasil seria o mais afetado. Perfeito, muito obrigada. André, mais uma pergunta, então, do José Alves, que pergunta que a Lei Magnitsky é válida nos Estados Unidos e qualquer decisão das instituições financeiras é uma antecipação para não sofrer nenhuma penalização do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, seja multa ou sanção secundária. A minha pergunta é: se uma instituição financeira sofrer alguma punição, terá que cumprir ou a Justiça brasileira poderá atuar para impedir essa punição? Eu acho que é um pouco do que a gente andou falando aqui, essa da escolha de Sofia, né? Então, no limite, vai ser uma escolha, eu acho, da instituição financeira. Ela vai ter que avaliar, no caso concreto, o que, que pode ser eventualmente mais prejudicial a ela. Você descumprir um efeito, um desdobramento da aplicação da lei Magnitsky, que seja claro, inequívoco, não é preciso fazer isso, senão eu estou descumprindo a lei, ou descumprir uma determinação do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. No final das contas, né, na ponta do lápis, vai ser uma avaliação, né, da instituição do que ela vai. Porque assim, são ordens incompatíveis. Né? O Supremo disse: você não pode aplicar uma decisão estrangeira no Brasil sem passar por algum tipo de aval nacional. Então, se ele for aplicar uma decorrência da Lei Magnitsky no Brasil sem um aval de uma instituição estatal brasileira, isso é a violação direta da decisão do Supremo, né? Então, no final das contas, vai ser uma escolha. Vou cumprir quem? E aí arcar com as decorrências, os efeitos do descumprimento da decisão ou dos Estados Unidos ou do Brasil. Infelizmente, eu acho que no final das contas é isso que é essa situação que pode se impor no limite, né? Perfeito. E vamos para a pergunta agora de Sérgio Ricardo. Se vocês puderem colocar o direcionamento para quem vocês querem que seja direcionada a pergunta, porque eu também estou aprendendo aqui. Então, eles estão explicando e eu estou prestando atenção. Aí, depois que eu vou ler a pergunta de vocês. O Sérgio Ricardo, ele diz assim: como o Pedro comentou, a ameaça de rebaixamento de rating das instituições financeiras brasileiras pode colocar mais peso ou pressão nas decisões de cumprimento da lei? Isso pode ser usado e vista como uma sanção? Essa pergunta, deixa eu só repetir aqui, né? Como o Pedro comentou, a ameaça de rebaixamento de rate das instituições financeiras pode colocar mais peso ou pressão nas decisões de cumprimento da lei. É, isso pode ser usado e vista como uma sanção? Acho que é para você, viu, Pedro? O que que você acha? Você acha que esse fato de ter o risco de o rating ser baixado pode ser uma pressão para as instituições financeiras cumprirem a lei? Olha, é o que o André acabou de falar, né? Entre a cruz e a espada. Ou você
acata um ou você acata o outro. Se não houver entendimento, infelizmente o banco vai sofrer de alguma forma, né? Se é lá fora e é um rating, né? Eu vejo como sendo muito pior para a empresa, né? Pelo fato dela sobrecarregar o seu custo de captação, ou até dificultá-lo, né? É muito difícil responder, mas eu acredito que nós estamos numa linha tênue mesmo, é perigosa. Mas eu acho que você teria que respeitar lá fora para não perder o rate. Lá fora. A Marta, ela colocou um comentário aqui que ela colocou assim: caso os bancos brasileiros adotem práticas para não serem sancionados pela Magnitsky, vocês acreditam que o governo brasileiro aumentaria a pressão intervindo ou mesmo liquidando as instituições? Essa conta seria ainda mais cara que a Magnitsky. João, entra na conversa. Você acha que tem esse risco do governo brasileiro liquidar as instituições, como o professor mesmo tinha falado, né? Seria um grande prejuízo para a sociedade. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu imagino que a gente não vai chegar a ter um desdobramento desse tamanho, porque a gente sabe que os grandes bancos, a Febraban, vão acabar, usualmente, acabam conseguindo fazer algum tipo de acordo em tese, deve ser mais fácil para essas grandes instituições que têm sistemas jurídicos fortes e têm laços com Brasília resolver de alguma maneira razoável aqui dentro. Me parece mais difícil você resolver isso numa boa, lá fora. Então, o que eu imagino é que eles vão de alguma maneira conseguir arquitetar algum tipo de acordo. Você, países que foram sancionados criaram sistemas financeiros paralelos para essa, para essas pessoas que acabaram sendo sancionadas. A gente poderia, como você bem colocou, passar a utilizar ali as cooperativas de crédito para atender, que não estão diretamente ligadas, ou criar outro tipo de um sistema financeiro paralelo ali de alguma forma para atender essas pessoas, para você evitar contaminação do sistema financeiro nacional como a gente conhece hoje. Então, eu imagino que o judiciário brasileiro vai acabar sendo cuidadoso no sentido de não trazer uma sangria muito grande para o sistema financeiro, porque não vai ser você aumentaria o custo de crédito no Brasil se a gente tem uma taxa de juros de juro real PCA mais 7, você poderia ter um nível de juros ainda mais elevado se você tirasse um banco com, sei lá, 150 bilhões de reais de patrimônio e uma carteira de 1 trilhão de reais em crédito da jogada, vamos dizer assim. Perfeito. E tem uma pergunta aqui da Sandra que foi para o João e para o Pedro. Então, Pedro, se você puder então começar respondendo, depois o João responde também. A queda recente das ações dos bancos brasileiros reflete um exagero do mercado ou um risco estrutural que deve mudar o valuation do setor? Na verdade, assim, a gente teve queda de bancos, a gente teve duas ondas de queda de banco. Primeiro foi o resultado do Banco do Brasil, que veio muito abaixo, né? Problemas de provisão com o setor do agro, enfim e tal. A gente teve uma segunda onda de queda, que aí pegou todo mundo, que foi quando o ministro Dinho falou sobre a condição, a visão dele sobre a regra dos Estados Unidos. Foram essas duas ondas. O mais penalizado de todos os bancos é o Banco do Brasil, né? E que na segunda onda também continua prejudicado, né? Porque ele é o mais exposto, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Houve sim uma queda, mas o mais representativo é o Banco do Brasil, primeiro, pelo resultado, segundo, pela condição que ela tem de ter as contas de funcionários públicos, né? Perfeito. João, você quer dar seu parecer? Só comentando assim, só para a gente também não pegar um dia isolado, só para trazer alguns números. O Itaú sobe 42% no ano. O Itaú sobe 7%, 7,5% no mês. O BTG mais ou menos nessa ordem. O Bradesco vai ser algo parecido. O que eu quero colocar é assim, os bancos privados, Itaú, Bradesco, BTG, eles estão em alta, tanto no mês quanto no ano, assim, uma alta assim, de 40, 50, 70%. Então, a sensação a leitura que eu tenho é que os bancos privados, embora você tenha alguns dias de oscilação, quando você pega o ano como um todo, eles estão tendo uma performance muito boa, tanto por conta dos resultados,
quanto que, na minha visão, é isso, a interpretação do mercado é que eles, de alguma maneira, vão acabar se esquivando dessa situação. O banco que apresenta queda no ano, seria o Banco do Brasil, que tem uma queda de 14% em 2025, ele até sobe cerca de 1% no mês, mas que o cara que acaba sendo o veículo do mercado expressar essa preocupação me parece ser mais via Banco do Brasil. Então, a minha leitura é que o mercado não está atribuindo pênalti de risco estrutural ou risco de valuation nesse momento aos bancos privados por conta da Magnitsky. Por que eu comento isso? Por conta da performance das ações, tanto no mês quanto no ano, é uma performance de uma alta elevada. Perfeito. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor André, e, enfim, sinta-se à vontade de responder ou não. Eu queria entender a sua visão pessoal sobre essa questão da Lei Magnitsky versus STF. É uma coisa efetivamente para nós, analistas, investidores, ficarmos preocupados? É uma coisa que realmente pode ir para frente ou, na sua visão, não? Puxa, é difícil a pergunta, né? É difícil assim, porque não tem como prever, né, o desenrolar do conflito, porque como eu mencionei num determinado momento, né, eu acho que tem um pano de fundo muito mais amplo. O sistema financeiro, ele no fundo, ele é o palco de um conflito muito mais amplo, né? Ele virou um espaço em que o Supremo, de alguma maneira, está tensionando com o governo norte-americano, uma coisa é, 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 meio surreal até, né? Então depende de como da postura que o governo Donald Trump vai ter daqui para frente, se vai incluir novas pessoas na lei, se vai modular sanções para deixá-las mais rígidas, se vai interpretar que o esforço que as instituições financeiras nacionais estão fazendo, por exemplo, né, de trocar a bandeira do cartão do ministro Alexandre de Moraes, se isso é suficiente ou se é insuficiente, se achar que é insuficiente, pode ser que as sanções se agravem. E do ponto de vista do Supremo, né, qual vai ser o próximo passo do Supremo nos conflitos em que os Estados Unidos estão muito sensíveis, né, que basicamente envolvem as Big Techs. Então, como é que o Supremo tem tido uma tendência, de alguma maneira, de ampliar a regulação, vou chamar de regulação judicial, né, regulação judicial sobre conteúdo em redes, né, e essa política do Supremo tem deixado o governo Donald Trump bastante irritado, né? Então, né, eu não sei como é que essa trajetória do Supremo vai ser daqui para diante, né? Porque, a meu ver, esse é o principal ponto que gerou, inclusive, a sanção, né, da Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre. Claro que ele menciona na decisão, né, os atos praticados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas no meio da decisão também tem lá o movimento do Supremo em relação aos Big Techs. E eu avalio que esse seja, inclusive, o principal elemento, né, que levou o governo Donald Trump a tomar essa medida bastante incisiva contra um ministro específico da Suprema Corte. Então é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, né? Muito difícil, porque é sem precedentes, para começo de conversa. Acho que não tem precedente no Brasil, e mesmo lá na aplicação dessa lei, uma aplicação muito heterodoxa em relação ao histórico de aplicação dessa lei. E o Supremo está num momento também muito heterodoxo, né? Então, tendo de decidir conflitos muito complexos e tendo posturas que até alguns anos atrás acho que não tinha. Então, está tudo muito em construção. Nesse ambiente de incerteza, é muito difícil traçar qualquer tipo de prognóstico. Eu gostaria, pelo menos, de ver esse conflito diminuindo a voltagem dele, né? Os ânimos ficando um pouco mais calmos e havendo maior acomodação, porque o tensionamento desse conflito ele não é benéfico para absolutamente ninguém, né? Então, idealmente, eu gostaria de ver esse conflito diminuindo. Agora, vai depender de como as instituições vão se comportar, né, ao longo dos próximos dias, semanas, meses. Enfim, acho que foi insuficiente aqui minha resposta, né? Mas realmente não é difícil de traçar um prognóstico muito preciso. Perfeito, professor. Na verdade, estamos mediante um cenário nebuloso, né? E aí, aproveitando a sua colocação, quero
ver com o Pedro. A Gabriela fez uma pergunta maravilhosa, já vou passar para vocês também, mas eu quero, mediante essa colocação que o professor colocou, Pedro, na sua visão, ficar fora do setor de bancos até essa situação resolver ou continuar investindo sem medo? Não, eu não vejo dessa forma. Não, primeiro porque o Banco do Brasil é uma instituição de 200 anos, não é? Uma instituição sólida, é uma excelente pagadora de dividendo. Ela está sofrendo agora pontualmente um problema que nunca foi visto, né? De inadimplência no setor agro, causado por alguns fatores que não cabe aqui ficar discutindo. Mas assim, não tem por que não ficar fora de bancos, né? Você vê o Itaú performando excelentemente, resultados recordes um atrás do outro. O papel está se valorizando muito, tem muito espaço para crescer. O Bradesco, depois de um tropeço com inadimplência, o papel está se recuperando. Você tem BTG, você tem Santander. Então, assim, depende muito da estratégia do investidor, né? Eu defendo a estratégia de você acumular papéis que pagam bons dividendos ao longo do tempo e reinvestir dividendos. Então, essa é a estratégia que eu vendo, eu não tenho por que falar que você tem que sair de banco. Quem sai de banco, quem é imediatista, quem faz o day trade, swing trade, né? A carteira para o mês, quer acertar a mosca voando, essas coisas assim. Não é o perfil que eu defendo para investidor. Então, não é para sair de bancos. Pelo contrário, você tem que continuar comprando e principalmente aproveitando essas quedas, para ter mais papel lá na frente para te pagar dividendo. Perfeito. Então, na sua visão, essa questão da Lei Magnitsky versus STF não é um risco real para os bancos nesse momento? Hum, O risco tem, com certeza tem. Se você mexer com o spread bancário, você vai atrapalhar a vida desses bancos. Então, o risco tem, né? Agora, assim, e influencia o comportamento dos papéis na bolsa, tá claro, né? O coitado do Banco do Brasil está sofrendo de tudo quanto é lado, né? E ainda corre o risco, né, de sofrer sanções daqui ou de lá. Então, assim, é muito delicado, mas eu acho que os bancos vão superar, eu acho que como o André falou, vai se achar um bom termo aí, né? Realmente a gente tem muita influência política, né? Nesse movimento todo. Isso passa, então a gente precisa ter calma, tranquilidade e não sair vendendo posições e coisas do gênero. Acho que tudo se ajeita aí com o tempo. Perfeito, Pedro, muito obrigada. João, qual o seu posicionamento? Sobre as ações de bancos de maneira geral, as ações dos bancos no Brasil, elas são extremamente vencedoras aí no longo prazo. Basicamente todas essas instituições que a gente falou tiveram retorno acima do Ibovespa e do CDI ali, se você pegar uma janela de 5, 10, 15, 20 anos, praticamente todas essas instituições que a gente falou ao longo do debate, eles acabaram outperformando ali a média do Ibovespa e também a renda fixa. Então, a minha visão é que dado que o índice tem ali cerca de 25 a 27% no sistema financeiro nacional, muito possivelmente você estaria se colocando numa situação de perder do Ibovespa, caso você tivesse uma posição de zero em bancos. A minha visão é que a gente deveria não ter um único cavalo. A gente poderia ter ali, se a gente já sabe que o setor é historicamente vencedor, tem alguns nomes que são mais óbvios, outros mais de crescimento, mas talvez para aquela parcela de bolsa que o investidor decidiu colocar, considerar ter ali duas, três posições, talvez o Itaú que apresente maior resiliência histórica um pouco maior, Banco do Brasil, BTG talvez uma posição um pouco menor, mas certamente ter exposição no setor financeiro, ainda mais no momento onde a gente está com ROIs dos bancos tão elevados, tirando o Banco do Brasil que está com um problema pontual, mas não ficaria de fora do setor como um todo, apenas diversificaria dentro do próprio setor, montando posições ali de tamanhos adequados. Perfeito. Então, essa questão da Lei Magnitsky versus STF, na sua visão, não é um motivo de parar de investir nos bancos nesse momento? Eu imagino que isso vai acabar sendo solucionado de alguma forma, assim como outros problemas enormes que a gente teve ao longo dos últimos, sei lá, ele pode falar melhor que eu, mas
Brasil mudou de moedas, acho que, sei lá, 9 vezes. Boa parte desses bancos cruzaram ali os últimos 50 anos. A gente teve ali na pandemia aumento de imposto de IR, agora a troca de norma do Bacen, a 4966, que derrubou o lucro ali de Bradesco e Santander, que já vem se recuperando, aí agora o Banco do Brasil caiu. Mas a minha visão é que no médio e longo prazo ali, não é nem tão longo prazo, assim, se você pegar numa janela de 5 anos, os bancos brasileiros, esses 5, 6 grandes ali, o BTG se juntando aos 5 grandes também recentemente, devem outperformar tanto a média da Bolsa, que é representada pelo Ibovespa, quanto também a Selic, que é a referência para a taxa de juros do país, porque eles têm ali o tal do Equity Risk Premium, né? Tem um prêmio de risco atrelado às ações do banco, que elas são superiores à renda fixa não são todas as ações brasileiras que conseguem apresentar essa rentabilidade superior à renda fixa. A maior parte do sistema financeiro nacional consegue. Perfeito. Vamos, coloquem as perguntas, eu vou agora colocar a pergunta da Gabriela, coloquem mais perguntas, se não tiver mais perguntas, a gente já vai para as considerações finais. Então, aproveitem esse momento, estamos aqui diante de grandes nomes do mercado, então qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem no chat, tá? A Gabriela pergunta para Pedro e João, podemos considerar que o mercado está considerando um acordo, que algo pior não vai acontecer, visto que são quedas muito pontuais e vêm seguidas de alta, Pedro? Então, eu acho que houve uma queda muito forte na ação do Banco do Brasil. Sim, essa houve. E aí, como eu falei, foi do resultado, né? O resultado veio muito aquém. A própria na teleconferência, o Banco do Brasil sinalizou que o terceiro trimestre ainda vai pesar a questão de provisões, né? Então, a gente deve ter um terceiro trimestre ainda é, ruim, e a partir do quarto trimestre uma melhora, tanto que eles mudaram as regras do payout, né? Que era 40 a 45% do lucro, ajustado agora passou para 30%, né? Então o próprio banco teve que se sacrificar em todos os sentidos, inclusive o acionista, por conta do cenário dela que é pontual, né? Mas a gente olhando os outros bancos, a performance continua muito boa. Quer dizer, aparentemente, eu não vejo. O efeito Banco do Brasil não contaminou os outros bancos, que a realidade é outra, para o Itaú, por exemplo, Bradesco, Santander. Então, assim, é um caso à parte do Banco do Brasil, pontual, não afeta, não. Eu não estou vendo essa condição de piora. É, bancos têm um peso importante no governo, né, dentro do índice, e com certeza, quando a poeira baixar, esses papéis retornam a ter sua importância, de valor, né, dentro da nossa Bolsa de Valores, Cleide. Perfeito, Pedro. João, seu parecer? Eu imagino que para os privados o mercado está quase que colocando como que vai ter algum tipo de acordo, tanto que as ações assim dos bancos privados são muito próximos das máximas históricas, né? Não está ali o Itaú está quase 2 vezes o patrimônio, já é um patamar de valuation mais elevado, só para dar um exemplo, né? Eu acho que quando ele tenta expressar o risco da Magnitsky, investidores que tenham ou de fazer short, ou questão de operar com put ali, eles têm escolhido mais ali o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil está passando por uma espécie de tempestade perfeita, né? Você tem ali a questão do agro, o ROI que caiu para cerca de 8,4% no trimestre, como o Pedro colocou, o próximo resultado deve vir ruim ainda assim. Então, o mercado tem usado, entre outros fatores, a ação do Banco do Brasil para precificar esse risco. Não me parece que esse risco vá se estender assim, pelo menos com as informações que a gente tem até o dia de hoje, né? Se eventualmente os Estados Unidos começar a escalar, sim, o cenário pode mudar rapidamente, o mercado muda a precificação, mas até o que a gente viu até o dia de hoje, até o 25 de agosto, é muito pouca coisa nas ações de bancos privados. Banco do Brasil sofrendo bastante por conta dos resultados também.
eu ficaria com alguma suspeita se talvez o Bradesco, por conta da questão da Elo, vai acabar sendo envolvida nessa situação ou não, mas assim, papéis como BTG, Itaú e Santander, eu acho que estão navegando meio que à margem dessa situação, porque você não tem nenhum envolvimento direto dessas instituições com conta bancária, ou então, não é a bandeira do Itaú, não é a bandeira do Santander, é a bandeira que pegam esses três bancos e a conta bancária que o mercado conhece. Pode ser que ele tenha conta, pode ser que os ministros tenham contas em outros bancos e o mercado não saiba. Mas o que o mercado sabe até aqui o que o mercado especula, né? Não é eu acho que o mercado nem sabe, mas o que o mercado especula é que a conta é no Banco do Brasil, então fica sendo o player óbvio ali do mercado operar, eventualmente vendido, se for do interesse operar um desacordo entre as partes, vamos dizer assim. Perfeito, João. Acho até muito claro deixar isso, né? Que até agora é tudo especulação, porque por questão de sigilo bancário não se pode saber onde os ministros têm conta, a gente deduz, né, que seja no Banco do Brasil, os cartões também, por isso que é tudo especulação. Sem mais perguntas aqui no chat, então vamos para as considerações finais. Professor André, muito obrigada pela sua participação. Gostaria que você deixasse aqui as suas considerações finais mediante esse assunto. Obrigado mais uma vez, Cleide, pelo convite. Prazer participar com vocês, Pedro e João, e com os demais. Obrigado pelas perguntas. Não tem exatamente um fechamento, é mais uma expectativa, né, de que esse nó, de alguma maneira, vá se desatando, né? E de que, pelo menos do ponto de vista aqui do que cabe mais aqui ao nosso, que é mais controlável aqui no Brasil, né, o Supremo Tribunal Federal, que haja algum tipo de saída dentro do Supremo para que o conflito acabe distensionando, né? Porque da maneira como está, não que o ministro Flávio Dino tenha tensionado alguma coisa, né? Porque o que ele disse ali do ponto de vista estritamente jurídico é relativamente óbvio, né? Que essa ordem direta para as instituições financeiras gerou um temor bastante significativo. Então, a expectativa é de que saia algum tipo de consenso, né, envolvendo ali internamente dentro do Supremo Tribunal Federal, e que o conflito comece a se dissolver pouco a pouco, para que a normalidade volte, né? E para que o sistema financeiro deixe de ficar tão assustado com o potencial desenrolar, o desenvolvimento dessa crise. Acho que é isso. Obrigado mais uma vez. Perfeito, nós que agradecemos, professor. Verdadeiramente foi uma aula muito esclarecedora, eu tenho certeza que enriqueceu muito a vida de todos os participantes aqui. Pedro Gaudi, no seu auge de 39 anos de mercado financeiro, Pedro Gaudi, acalme o coração de nós analistas e também investidores sobre esse momento. Muita calma nessa hora. Bom, primeiro eu queria agradecer a APIMEC pelo convite, parabenizar aí todos que participaram, né? A condução é a Cleide conduzindo todo o evento, foi muito bom, interessante. Bom, o que a gente tem que torcer é para a coisa não agravar, né? É justamente isso. Como eu falei, na minha visão, o fundo é político, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque se provocações continuarem aumentando, realmente vai piorar, né? Então, assim, a gente torcer para que o pessoal tenha equilíbrio, né, em relação a isso, porque, como o André falou, ninguém ganha nesse jogo, né? Todo mundo perde. Então vamos torcer para as coisas se acalmarem, né, os lados se acalmarem, e a gente entre numa situação mais confortável, né? E oremos pelo Banco do Brasil, porque ele está numa fase tão terrível, né? Realmente muito triste, mas é uma excelente instituição. Bom, eu só tenho a agradecer, valeu pela participação. Muito obrigada, Pedro. E você, João, muito obrigada pela sua participação, super especialista aí no setor de banco, também acalma o coração dos analistas e investidores desse setor. Deixa a sua mensagem final, por favor. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos, em especial a PMEC, pela oportunidade de participar desse evento. Muito agradecido realmente pela oportunidade. Super prazer estar aqui com vocês. Ouvi também muito ponto de vista importante ali, tanto do André quanto do Pedro, e a mediação da Cleide. A Bolsa Brasileira, o Pedro vai poder falar melhor do que eu, mas a Bolsa Brasileira, se você tem livro do Décio Bazin, de 1970, 80, contando histórias, a própria pandemia, onde o sistema financeiro nacional teve o payout reduzido, os lucros caíram por causa da
da questão da pandemia ou mudança de normativas, a sensação, e aí a gente não tem como prever o futuro, é que essa situação vai ser contornada de uma forma ou de outra, e que os bancos brasileiros devem seguir apresentando, de maneira geral, assim, inclusive o Banco do Brasil recuperar o ROI ali na casa dos 15% a 20% acima do custo de capital. Então eu tenho uma visão que, numa janela de médio prazo, a gente vai ter bastante volatilidade no caminho, mas que esses bancos vão acabar recuperando a sua rentabilidade de alguma forma, ou mantendo, no caso do Itaú e BTG, que já estão com uma rentabilidade muito elevada, e que vão acabar numa janela de médio prazo sendo um bom investimento para os alocadores que colocam o seu capital no sistema financeiro. Meu único ponto é para o pessoal não concentrar demais a posição, né? Eventualmente achar que o Banco do Brasil está negociando 60% do valor patrimonial, pode ser uma belíssima oportunidade que vai, ou pode ser uma posição que não vai ser tão vencedora assim. Então, minha única sugestão é para o pessoal ter posição no setor, mas diversificar ali entre 2 ou 3 nomes do setor, uns com uma funcionalidade maior de upside, outros com algum crescimento maior, outros ali trazendo mais estabilidade para a carteira. Talvez o Itaú seja esse player no momento. Perfeito, João. Muito obrigada aí pela sua contribuição. Meus queridos, vamos abrir a câmera. A PMEC quer tirar uma foto aqui, um print de todo mundo aqui reunido nessa tarde, para registrar esse momento tão especial e tão rico de conhecimento que nós tivemos a honra de ter aqui com os nossos palestrantes. Então, vamos abrir na câmera aí, vamos tirar um print para a gente registrar esse momento, a PMEC. Quando tiver, ainda tem mais pessoas abrindo câmera, vamos esperar um pouquinho, que aí a gente registra esse momento bonito, vai todo mundo lá para os stories da PMEC, para a gente registrar, que será o primeiro de vários outros encontros. Teremos vários outros encontros aqui, promovendo uma discussão aí para agregar na vida dos analistas e também dos investidores. Podemos, então? Quem vai tirar o print? Fabi, você vai tirar? Então tá bom, todo mundo com sorrisão? Oi, Fabi? Oi? Tá certo. Só um minutinho, Então, que eu vou entrar na outra página para tirar da tá bom, outra peraí, página não também. saiu não, Só gente. um Segura o minutinho. sorriso aí. Ô, Cleide, alô do Levi, Sim. tudo bem? Tudo bem, Levi? Só queria aproveitar o ensejo. Primeiro, parabenizar a todos aí, foi realmente muito bom. Mas a gente tem agora no dia 27 também um web encontro sobre economia, setores e também renda fixa. Então, queria convidar a todos aí que podem ainda se inscrever lá para esse nosso web encontro. E parabéns mais uma vez aí a todos. Obrigado. Perfeito, Obrigada, muito bem Haroldo. lembrado. Eu participarei com certeza, porque vai ser incrível esse encontro do dia 27 agora, meus queridos. Podemos, Fabi? Sorriso? Vamos Podemos. lá. Pronto. O rosto começou até a tremer aqui, mas deu certo, né? Meus queridos, muito obrigada. André, João, Pedro, não tenho palavras para agradecer, de verdade foi extremamente enriquecedor. Muito obrigada pelo tempo de vocês, a vocês todos que estavam aqui presentes com a gente, parabéns por vocês estarem investindo em conhecimento, para levar essas informações, para acalmar os investidores, porque realmente nós, analistas, temos esse compromisso com a informação séria, correta, para levar mais tranquilidade para os investidores. Lembrando que esse evento vai ficar disponível no YouTube da PMEC e você também vai receber uma pesquisa de satisfação desse evento. É super importante que você responda para a gente cada vez mais melhorar e trazer eventos de acordo aí com o que vocês desejam. Muito obrigada pela participação de todos e esperamos vocês, então, no nosso próximo web encontro que vai acontecer dia 27 de agosto pela PMEC. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, Obrigado, até tchau. mais. Tchau, tchau.